Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Hoje introduzimos um novo conteúdo, a nova revista do segundo trimestre de 2022. É sobre isso que quero tratar, por isso a lição 00 é uma introdução à apocalíptica, tendo em vista que a nossa nova lição vai tratar sobre o Apocalipse de João. Com certeza você deve ter dúvidas, perguntas e questões diversas que deseja compreender sobre este livro que parece ser tão enigmático. Portanto, essa aula aqui é uma introdução a este aspecto do texto bíblico para que o nosso estudo possa ser bastante proveitoso, tudo bem? Aqui embaixo você tem então um fórum de dúvidas, caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer algum comentário. Além disso, também temos uma atividade para que você possa verificar o seu aprendizado. Essa aula vai ser um pouco mais longa, porque ela pretende ser uma introdução ao estudo de Apocalíptica. Aí eu preciso então passar algumas questões, mesmo que de forma rápida para que você consiga aprender. Então, se precisar, aperte pause no vídeo, assista novamente, veja mais de uma vez, para que este conteúdo lhe sirva como base e parâmetro para o nosso estudo da próxima revista, ok? Eu aguardo você na semana que vem para a nossa aula 01. Hoje nós estamos na aula 00, uma introdução. Eu quero começar lendo com vocês uma profecia bíblica que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16. Veja comigo aí. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Talvez você não saiba, mas esse texto que nós acabamos de ler foi a primeira profecia pronunciada na Bíblia. Aconteceu ainda dentro do Jardim do Éden, logo após a queda de Adão e de Eva. Outra coisa que você precisa saber sobre esse texto é que ele trata sobre uma profecia destinada a se cumprir em dois momentos. Num primeiro momento, a gente sabe que diz respeito às consequências da queda. Assim que Adão e Eva pecam contra Deus, eles serão expulsos do jardim, haverá uma sentença à serpente, ela agora vai rastejar. Professor, antes ela não rastejava? Não. E ela fazia o quê? Não sei, mas ela não rastejava. Mas agora ela vai rastejar e ela vai se tornar então um animal peçonhento, terá inimizade com o ser humano. Pessoas, por exemplo, que decidem criar cobras, por mais que tratem com carinho, deem nome afetivo às suas cobras, se colocarem a mão dentro da estufa, a cobra o morderá, porque há uma inimizade natural entre a serpente e o ser humano. Mas esse é o primeiro aspecto da profecia, uma profecia que se cumpriu imediatamente. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta, ele resgata essa profecia sobre um aspecto futuro, um segundo momento em que essa profecia se cumprirá. Paulo disse isso em Romanos 16, 20. Observe aí comigo. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Você consegue perceber neste momento como o apóstolo Paulo implica aquela profecia feita à serpente como sendo uma profecia que se cumpre em dois momentos? Há um primeiro momento, e a gente já falou sobre isso, e eu resgato aqui para vocês essa imagem para ilustrar. Há um primeiro momento em que essa profecia já se cumpriu, indicando a sentença à serpente, mas o que Paulo está dizendo para nós é que ainda existe um aspecto dessa profecia que não se cumpriu. E aqui no caso de Sabendas, Paulo substitui a serpente por Satanás, fazendo uma referência a uma profecia que diz respeito a um aspecto futuro, que ela ainda vai se cumprir.
A pergunta que eu faço a você é: como se chamam essas profecias bíblicas que dizem respeito ao futuro da humanidade, mas ainda não se cumpriu? Você sabe como elas se chamam? Aqui então quero apresentar a você dois conceitos importantes. O primeiro conceito, talvez você já tenha ouvido falar, é o conceito escatologia, ou escatom do grego, né? O que é escatologia? É uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano. Então, quando a gente fala do escatom ou de escatologia, nós estamos falando de eventos que tratam sobre o fim da humanidade ou o fim do mundo. Esse dia final, né, tão aguardado e tão falado por filmes, pela Bíblia, etc, etc. Então, escatologia é isso. Aqui para nós, diz respeito a esse estudo teológico que vai tratar dessas questões últimas, dos últimos eventos, dos últimos momentos da humanidade aqui na Terra. Sempre que falarmos de escatologia, estamos falando disso. Mas um segundo conceito é profecia escatológica. O que é que são profecias escatológicas? Profecia escatológica tem como escopo o estudo das profecias concernentes ao fim desta era e à volta de Cristo. Ou seja, quando nós falamos em profecia escatológica, nós estamos nos referindo a essas profecias que têm dois momentos para se cumprir, e que esse segundo momento ainda não se cumpriu porque diz respeito ao fim da humanidade, ao fim da história que nós conhecemos com esses eventos finais. É assim que se chamam essas profecias destinadas a se cumprirem em dois momentos, profecias escatológicas. Portanto, o que Paulo resgata ali naquele texto de Romanos é uma profecia escatológica, fazendo uma referência e substituindo a serpente por Satanás e fazendo aí uma alusão a um segundo momento em que essa profecia vai se cumprir. Compreender isso é muito importante, porque a partir do mapeamento dessas profecias escatológicas, e a Bíblia tem diversas profecias escatológicas, vai surgir um ramo de estudo chamado apocalíptica. Veja, é um terceiro conceito importante. Professor, o que é apocalíptica? Eu queria então tentar explicar para vocês, resgatando esse texto que acabei de ler, Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Quando a gente observa essa profecia escatológica, a gente já sabe o que é uma profecia escatológica. Essa é uma profecia escatológica. Ela vai se cumprir no dia final, nos eventos finais da humanidade. Quando a gente observa essa profecia escatológica, Satanás já foi esmagado? Pensa aí. Ainda não, né? Se ele ainda não foi neutralizado, ele ainda age contra a humanidade, certo? Isso é um fato. Mas nós que compreendemos a forma mortífera como Satanás trabalha, nós cremos que um dia ele será neutralizado? Cremos por causa das profecias escatológicas. É isso que é apocalíptica. Leia comigo. A marca distintiva da apocalíptica é que ela possibilita um vislumbre da redenção em meio à calamidade. O que é apocalíptica? Apocalíptica é o estudo dessas profecias que mostram a maneira como Deus trará redenção em meio à calamidade sofrida pelo povo de Deus. Isso é muito importante. E aí eu queria verificar se você aprendeu. Diga para mim com as suas palavras, o que significa escatologia? O que significa profecia escatológica e o que significa apocalíptica? Aperte pausa no vídeo, responda para mim, mesmo que eu não esteja te ouvindo, isso é pedagógico para verificar o seu aprendizado. Tudo bem? Quando você responder com as suas palavras, aperte play e continue. Muito bem, eu espero que você tenha feito. Os conceitos, então, são esses e são conceitos importantes. Escatologia são eventos que tratam sobre o destino final da humanidade. Profecia escatológica são profecias que falam sobre a escatologia e a volta de Jesus. E apocalíptica
é esse estudo dessas profecias que mostram a maneira como Deus trará a redenção no dia da calamidade ou no dia do escatom, no dia dos eventos finais, quando o povo de Deus estiver sofrendo e oprimido. Por que é importante entender esses conceitos? Porque, primeiro, a gente sabe que a Bíblia tem escatologia. A Bíblia trata sobre esses eventos que discorrem do destino final da humanidade. A Bíblia tem relatos sobre o fim do mundo. Mas não só a Bíblia tem alguns eventos futuros, como ela também fala de profecias que se cumprirão neste tempo final, as profecias escatológicas. E dentro dessas profecias escatológicas que vão se cumprir no dia final, o povo de Deus é chamado a ter esperança. Esperança sobre essa maneira como Deus trará a redenção no dia da calamidade. A apocalíptica. Compreender isso é importante, porque quando a Bíblia trata de apocalíptica, ela faz isso com o intuito de produzir esperança no povo de Deus que sofre. Esse é o intuito dessas profecias e dessa manifestação de Deus no dia da calamidade. No dia da calamidade, Deus trará a redenção. Veja, apesar dessa ser a imagem descrita na Bíblia, para aquilo que nós conhecemos genericamente como Apocalipse, quais são as imagens que geralmente a gente pensa e associa com Apocalipse? Bom, se você for num site de pesquisa e colocar Apocalipse, são imagens como essa que vão aparecer. Imagens de dor, um quadro de sofrimento, pavor, destruição. Apocalipse, para muita gente, significa isso. E quando a gente fala de Apocalipse, geralmente algumas pessoas ficam com medo. Nossa, vai ser tudo destruído. Meu Deus, é sofrimento, é dor. Mas à luz da Bíblia, Apocalipse não representa isso. Apocalipse significa a maneira como Deus trará a redenção no dia da calamidade. E veja, nós pintamos um quadro distorcido para o que é Apocalipse e por isso não apreciamos o valor da apocalíptica, o valor que existe nas profecias apocalípticas. Então, eu desejo fazer um olhar com você bíblico, tentando resgatar o que a Bíblia tem para nós como apocalíptica, como uma mensagem de um Deus que trará redenção no dia da calamidade. E para ajudar a gente, então, a ressignificar o nosso olhar, eu quero, é claro, utilizar um autor que tem um conceito muito claro para nós do que é apocalíptica, para a gente tentar fugir desses estereótipos, dessas imagens falsas sobre o que é Apocalipse. O autor que eu estou me referindo é o Hanson. Veja o que ele diz sobre essa questão. A escatologia profética definimos como uma perspectiva religiosa que se concentra no anúncio profético à nação dos planos divinos para Israel e o mundo, que o profeta testemunhou se desdobrar no conselho divino, que ele traduz em termos de história clara, política real e instrumentalidade humana. Isto é, o profeta interpreta para o rei e para o povo como os planos do conselho divino serão realizados dentro do contexto da história de sua nação e da história do mundo. Este é um conceito muito claro para nós, mas para deixar ainda mais claro para você, eu sistematizo a maneira como Hanson pensa ser um estudo apropriado de apocalíptica. Quando nós pensamos em apocalíptica, nós pensamos numa tríplice distinção. Apocalíptica significa 3 coisas distintas que são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de apocalíptica, nós temos essas 3 ideias presentes no estudo. São 3 ideias essenciais, que a gente pode vê-las de forma separada, mas elas estão unidas dentro do texto. Primeiro, apocalíptica é gênero, e nesse sentido ele chama gênero de apocalipse. Segundo, apocalíptica é perspectiva, e aqui no caso a perspectiva tem a ver com as profecias escatológicas. E terceiro, apocalíptica é ideologia. Isso ele chama de apocalipsismo, tudo bem? O que eu quero fazer aqui agora é explicar brevemente a vocês cada um desses
três classificações do que é apocalíptica, para a gente ver como elas estão unidas e como elas são compreensões complementares desse estudo. Nós precisamos identificar cada um desses aspectos para o estudo ser muito proveitoso, ok? O que vou fazer agora então é começar explicando a vocês o que é o gênero apocalipse. Quando nós falamos em apocalíptica, sobre o aspecto de gênero literário, assim como existe o gênero poesia, assim como existe o gênero parábola, existe um gênero literário chamado apocalipse. O que você precisa saber sobre o gênero literário apocalipse? Todo gênero literário ele tem características que são características próprias. Quais são as características próprias do gênero literário apocalipse? Eu queria apresentar este conceito para você, e aí depois de apresentar o conceito, eu vou te mostrar 4 exemplos que serão muito específicos para você ver como esse gênero se traduz de forma real. Leia comigo o conceito do Collins sobre o que é o gênero literário apocalipse. É um gênero da literatura de revelação com uma estrutura narrativa, na qual uma revelação é mediada por um ser de outro mundo para um receptor humano, revelando uma realidade transcendente, a qual é, ao mesmo tempo, temporal, enquanto visa a salvação escatológica e espacial, ao envolver um outro mundo, um mundo sobrenatural. Esse é o conceito do gênero literário. Quando nós estivermos lendo um gênero literário, Apocalipse, o que é que nós precisamos encontrar neste gênero? O que a gente vai encontrar nesse texto? Eu coloquei assim de forma mais sistemática para facilitar para você. Quando nós estamos lendo um gênero Apocalipse, nós encontraremos uma revelação que é dada por Deus, nós encontraremos uma transmissão que se dá por meio de um mediador. Terceiro, nós encontraremos o receptor, que é um visionário, e o sentido aqui de visionário é alguém que tem visões de Deus, visões de seres angelicais, visões que são difíceis de serem traduzidas para uma linguagem humana, e às vezes ele utiliza poesia. Tem uma aula aqui sobre o gênero literário de Ezequiel, onde eu mostro esse exemplo. Se você desejar assistir, você pode procurar aqui, onde eu falo sobre essas questões. E quarto, os temas tratados dizem respeito a eventos presentes e futuros. Sempre que estivermos estudando um gênero literário Apocalipse, esses 4 aspectos estarão presentes dentro do gênero. O que eu quero fazer agora é tentar mostrar isso para vocês, primeiro numa imagem. Eu queria que você observasse essa imagem. É uma pintura de São João Evangelista em Patmos. Essa pintura está lá na igreja dos Santos Michele e Gaetano. E aí eu queria que você olhasse essa imagem. Eu vou lhe fazer as 4 perguntas que eu acabei de apontar a você e eu queria que você tentasse me responder se nessa imagem aparecem esses 4 aspectos do gênero literário. Tudo bem? Primeira pergunta que eu disse a vocês, primeira questão que eu disse a vocês que tem que ter no gênero literário Apocalipse. Existe uma revelação que é dada por Deus nessa imagem? Você consegue ver algum tipo de revelação que é dada por Deus nessa imagem? Sim, está representado ali no chão pelo texto. Você está vendo o texto? Tem uma águia entre João e o anjo. Está vendo o texto ali? Então, essa é a representação da revelação. Segundo, a transmissão se dá por meio de um mediador? A transmissão dessa revelação? Você consegue ver aí alguma coisa que mostra isso? Sim, tem um anjo em pé aí que fala com João. Então, o segundo aspecto, ok. Terceiro, o receptor, quem está recebendo essa revelação deste mediador, que aqui no caso é um anjo, é um visionário? Este homem tem visões, ele vê coisas? Sim, aí no caso João está vendo um anjo, né, um visionário. E na leitura de João a gente sabe que ele vê muito mais do que isso. Quarto, os temas tratados aí dizem respeito a eventos presentes e futuros? Essa é a única coisa que a gente não tem como saber, porque a gente não tem como ouvir o que está sendo dito e nem ler o que está escrito ali no chão.
Mas se nós pegarmos o texto de João, que foi representado por esta obra de arte, será que nós encontraremos esses 4 aspectos lá? Vamos então ao texto de João? Observe comigo, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Vou fazer a você as 4 perguntas e você tenta identificar no texto. Se precisar, aperte pausa, tudo bem? Vamos lá, primeira pergunta. Alguma revelação está sendo dada por Deus nesse texto? Conseguiu identificar? Segunda pergunta. A transmissão se dá por meio de um mediador? Terceira pergunta. O receptor desta mensagem, ele é um visionário? Ele tem visões de Deus? Quarta pergunta. Os temas tratados dizem respeito a eventos presentes e futuros? Se você não conseguiu identificar, eu coloquei para vocês colorido para ajudar. Essa revelação é dada por Deus? Aparece aí para vocês em amarelo. Sim, é uma revelação de Jesus Cristo. Segunda pergunta. A transmissão se dá por meio de um mediador? Sim. Jesus Cristo enviou um anjo, tá em azul aí, para poder dar esta revelação a João. Então você tem um mediador da revelação. Terceiro, o receptor desta visão, o receptor dessa revelação é um visionário? Aparece para vocês aí de verde. Este é o seu relato. João está contando para a gente exatamente a sua visão. Ele vai falar do anjo, ele vai falar coisas do céu, e a gente vai ter toda a visão da representação do que João viu. Quarto, os temas tratados dizem respeito a eventos presentes e futuros? Aparece para você em vermelho. Acontecimentos que ocorrerão em breve. Então veja que aqui nós encontramos os 4 aspectos de Apocalíptica, as 4 questões de gênero literário. Tem mais algum exemplo? Tem. Aqui aqui no YouTube, você tem uma lista de vídeos da EBD. Na lição de número 11, eu faço essa apresentação em Ezequiel 40, do versículo 1 ao versículo 4. Ezequiel 40 tem essas mesmas características de gênero literário. Se você desejar, você pode assistir aquela EBD novamente, ou então apertar pause aqui e ler o texto bíblico tentando identificar esses 4 aspectos. Ok? E aí eu quero deixar para você um dever de casa. Qual é o dever de casa? Fazer o mesmo, procurar essas 4 características do gênero de Apocalipse em Daniel capítulo 7. Do capítulo 7 ao capítulo de número 12, nós teremos um gênero literário Apocalipse. O que é que e aí eu deixo para você como um dever de casa, tudo bem? Para você ler o capítulo 7 e tentar identificar esses 4 aspectos do gênero literário. Mas o que é que eu desejo que vocês reparem? Que o gênero Apocalipse se espalha por toda a Bíblia. Não existe apenas um livro da Bíblia que trata sobre esse estilo literário. Apesar de nós termos um livro que se chama Apocalipse, Apocalipse é um gênero literário que se expande por toda a Bíblia. Nós não teremos tempo de fazer os estudos de Ezequiel sobre a perspectiva apocalíptica, não teremos tempo para fazer o estudo de Isaías sobre o aspecto apocalíptica, nós não teremos tempo para estudar Daniel sobre a apocalíptica, mas esse estilo está por toda a Bíblia. Você tem espalhados na literatura bíblica esse gênero literário. Nós, portanto, vamos focalizar no Apocalipse de João, ok? Por que eu estou falando do Apocalipse de João? Porque existe mais de um gênero literário, existe mais de um texto de gênero literário Apocalipse na Bíblia. Não existe na Bíblia apenas o Apocalipse de João. Existem outros apocalipses dentro da Bíblia, ok? E aí nós precisamos estar atentos a isso. Este é o gênero, essas características estão presentes. Além disso, o Hanson diz que Apocalipse, além de ter um gênero próprio, Apocalipse também tem uma perspectiva. E falando em perspectiva, Apocalipse tem uma profecia escatológica.
Eu queria mostrar a vocês uma citação onde ele traduz isso para a gente assim, de uma maneira um pouco mais clara. Ele vai dizer para a gente nessa citação que a perspectiva apocalíptica é um modo de ver os planos divinos em relação às realidades mundanas. Para o vídeo não ficar longo, eu não vou ler a citação, mas se você desejar apertar pause, faça a leitura, onde ele tenta mostrar isso. Os planos divinos em relação às realidades mundanas e a maneira como Deus estará revelando o seu grandioso propósito. Ou seja, quando nós estamos lendo uma profecia escatológica, ela sempre vai nos apresentar duas realidades. Aquela realidade presente, que é uma realidade má, e a realidade futura, que será marcado pela justiça, pela retidão, pela paz. Exatamente porque a realidade presente é má, é que ela traz as condições ideais para a manifestação do reino vindouro. Apocalíptica, portanto, seria a maneira como Deus trará redenção no dia da calamidade. Porque este é o contexto em que a profecia escatológica se cumprirá. Um contexto mau. E neste contexto de calamidade, Deus trará a redenção. O lugar onde melhor veremos essa profecia escatológica será nas 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Fica muito claro para nós isso, né? Quando a gente estuda as 7 cartas, a gente percebe que há uma característica presente da igreja e Deus trazendo redenção em meio a essa característica. Por isso que há sempre uma descrição do estado da igreja e a maneira como Deus trará a redenção no dia da calamidade. Isso que é perspectiva. A perspectiva diz respeito à maneira como aquelas pessoas recebem essa mensagem com esperança. E aqui eu queria ilustrar com a reação que geralmente a gente tem a Apocalipse. Porque nós não temos uma reação apropriada, porque eu acho que nós, às vezes, não entendemos o que é apocalíptica. Eu escuto bastante isso, quando as pessoas falam sobre a volta de Jesus, geralmente há um medo implícito. Nossa, e se Jesus voltar hoje? Ai, vai ser um dia de dor e de sofrimento. Olha, o culto começou, e se Jesus voltasse agora? Como seria? E a gente tenta passar o medo e expressar nas pessoas um pavor em relação ao dia da volta de Jesus. De maneira que algumas pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse. Eu vou ler o livro, não vou conseguir dormir à noite. Eu vou me sentir atormentado. Eu vou me sentir aflito. Essa geralmente é a imagem que se carrega para Apocalipse. Mas é uma imagem completamente falsa. Porque Apocalipse mostra a redenção em meio à calamidade. A intenção das profecias apocalípticas não é causar medo ou pavor nas pessoas. Elas não foram escritas para assustar. O desejo das profecias, primeiro, é causar esperança no coração do povo de Deus. E isso, para a gente, é muito importante. Porque quando nós nos vemos diante da maldade da era presente, diante do sofrimento imposto por Satanás e por este mundo, nós temos uma esperança do Maranata, do momento em que Jesus voltará e trará redenção em meio à calamidade. Portanto, o estudo de Apocalipse causa no coração do povo de Deus uma esperança que os faz perseverar na fé. E isso é dito assim de maneira constante, ao que vencer, ao que vencer. E por que se repete isso? Porque o povo de Deus precisa perseverar e aguardar pelo cumprimento desse dia. Não com medo, mas com expectativas de que será um dia glorioso. Veja, no dia final, nós teremos vários grupos diante de Deus. E vários grupos neste cenário cósmico. Nós temos Deus, nós temos anjos, nós temos demônios, mas nós temos pessoas que serão consoladas, que terão as suas lágrimas enxugadas dos seus olhos. Pessoas que verão a redenção em meio à calamidade. Sabe quem são essas pessoas? Somos nós. Apocalipse não foi escrito para causar medo e desespero em nós. Apocalipse foi escrito para causar esperança em nossos corações. Diante da calamidade, Deus nos trará redenção.
E o povo de Deus recebe esta mensagem com esperança. E este é o meu desejo como professor. Eu desejo que ao final do estudo da Apocalíptica de João, você esteja com seu coração aquecido por este glorioso dia em que nos encontraremos com Cristo. Para nós não será um dia de dor e sofrimento, muito pelo contrário. É um dia desejado aos nossos corações, em que nós nos encontraremos com Cristo, Salvador nosso. Isso é perspectiva. Quando nós estamos estudando Apocalipse, isso é perspectiva. É uma mensagem de esperança. Então veja, diante do quadro pintado, sempre haverá um Deus que consola o seu povo a perseverar diante da maldade da era presente, porque haverá uma era vindoura em que será um reino completamente diferente. Essa perspectiva está presente na literatura apocalíptica e eu quero tentar resgatar isso com você. Mas por último, o Hanson diz pra gente que Apocalipse, além de ter um gênero, além de ter uma perspectiva, Apocalipse também tem uma ideologia. O que seria a ideologia? A ideologia tem a ver com a maneira como determinados grupos vão interpretar essas profecias. E aqui eu queria apresentar apenas um aspecto rápido, nem dá tempo. Se você desejar, eu posso até gravar um vídeo depois para você sobre isso. Então você coloca aqui nos comentários, que se o pessoal tiver interesse, eu gravo sem nenhum problema. Quando nós falamos em ideologia, nós tivemos aí 4 abordagens interpretativas que surgiram dentro de contextos sociais para tentarem interpretar o que é a ideologia do Apocalipse, o que nós chamamos aqui de apocalipsismo. São essas 4 aí. Geralmente se pensa Apocalipse sobre 4 perspectivas. Uma perspectiva futurista, uma perspectiva idealista, uma perspectiva historicista e uma perspectiva preterista. O vídeo vai ficar longo, então não pretendo comentar. Se você desejar, eu gravo depois uma aula só sobre a ideologia. Mas perceba, ideologia, só repetindo para deixar bem claro para você, é a maneira como determinados grupos vão interpretar essas profecias. Então nós temos as profecias escatológicas e a maneira como os grupos interpretam essas profecias, e aí é claro que vão haver diversas questões sociais que vão levar em consideração as interpretações apocalípticas. Tudo bem? As 4 que eu estou apontando aí mostram isso para vocês. Eu quero concluir com 3 aplicações que eu acho que são essenciais para a gente finalizar essa aula. Primeira aplicação: não conhecer o estilo literário causará muitos erros interpretativos. Muita gente tenta fazer uma leitura de Apocalipse, de João, e acaba criando esquisitices mais diversas. Erram em quase tudo que interpretam, porque não levam em consideração questões de gênero. Prova disso é que muitas crenças sobre as interpretações apocalípticas se baseiam em filmes. Não se baseiam no texto bíblico. Mas, pastor, aquela ideia que eu tenho do filme Deixados para Trás não vai me ajudar a entender Apocalipse? Não. O que vai te ajudar a entender Apocalipse é observar o texto bíblico dentro das questões de gênero. Então, isso aqui, gente, vai ser difícil, talvez para você. Você que gostou muito do filme, assistiu diversas vezes e que criou conceitos muito fortes a partir do filme. Porque nós não vamos nos deter em ideia de filme e nem de apostilas que circulam pela internet. Nós vamos ao texto bíblico, um estudo expositivo da Bíblia para verificar que noções a gente pode tirar de Apocalipse a partir do que a Bíblia diz, não a partir do que os filmes dizem. E você vai perceber que há muita diferença entre o que a Bíblia diz e o que os filmes dizem. Há muita diferença entre o que a Bíblia diz e as teorias das conspirações dizem. E por isso que há tantas, porque elas não se baseiam na Bíblia. Elas se baseiam em crendices, em esquisitices de números e de coisas do tipo. Nós vamos nos deter naquilo que é certo, o que a Bíblia diz. Aquilo que é confuso, deixe para quem gosta desse tipo de confusão. Então, não vai te ajudar a estudar Apocalipse assistir um filme Deixados para Trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos tem. Mas o que vai te ajudar a entender as questões de gênero. Por isso, se precisar, assista essa aula de novo, faça as suas anotações,
tenha paciência com o texto, para que você entenda o texto, para que as coisas fiquem claras. Porque se você não conhecer o estilo literário, você vai dizer que o anticristo é o fulano, o anticristo é o ciclano, você vai inventar coisas pro sinal da besta, do chip, e toda hora tem essas coisas aí, gente. Toda hora, ai pastor, o sinal da besta é o Pix, então eu não vou usar Pix. Aí todo mundo já está usando Pix. Não, pastor, o sinal da besta é a vacina, então não vamos vacinar. A pessoa vacinou, cadê a besta? E no final das contas nós acabamos ficando como besta por acreditar em tanta besteira. Então, evitando tais coisas, nós preferimos conhecer o estilo literário para nos ajudar a compreender o texto bíblico como ele apresenta. E o texto tem uma característica muito própria que eu já disse aqui a vocês. Tudo bem? Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação. Esse estudo deve causar em você a esperança que Deus trará a redenção no dia da calamidade. Esse estudo não é para causar medo em você. Pessoas que pregam o Apocalipse causando medo nas pessoas, elas não estão entendendo o texto. Elas estão confusas. Elas não estão lendo o que está escrito. Porque a intenção do texto não é causar medo. A profecia escatológica tem uma perspectiva de mostrar a redenção em meio à calamidade. E isso deve estar no seu coração. Se precisar, aperte o vídeo, ore a Deus e agradeça, Senhor, obrigado, porque diante de tal calamidade o Senhor trará esperança. Se der vontade de chorar, aperte pause, deixe as lágrimas descerem, mas este é o meu desejo como professor. Que você seja tocado de forma profunda, acreditar num dia glorioso que Jesus Cristo promete ao seu povo. Quem tem medo desse dia são aqueles que não conhecem a salvação do Senhor. Para nós, esse é um dia de esperança. Terceira aplicação e última. A melhor maneira de estudar o Apocalipse de João será por meio da complementariedade das interpretações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem diversas questões de apocalipsismos, de ideologias, e nenhuma delas dá conta de toda a realidade. Sabe por que não dão conta? Porque esses fatos ainda não aconteceram. Jesus ainda não voltou a segunda vez, e esses acontecimentos ainda não tiveram o seu cumprimento. Por isso que há tantas divergências interpretativas. Mas nenhuma dessas teorias é completa em sua compreensão. E seria um erro nosso achar que elas dão conta de tudo que vai acontecer no futuro, porque não dá. Por isso, nós não vamos defender ideias preconcebidas para tentar colocar tudo dentro de uma caixa. Vamos tentar apresentar o que a Bíblia diz e criar compreensões claras, tentando dialogar com essas compreensões para que elas nos ajudem a ter uma certeza ainda mais inabalável sobre a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, essas dúvidas não existirão mais. Mas até que ele volte, existem pessoas que têm as suas preferências. Eu sou do tipo que indica uma leitura mais aberta, mais compreensível, que aceita o texto bíblico da forma como Deus quiser fazer. Porque quem vai cumprir a profecia é Deus. Não sou eu que determino a maneira como ela vai se cumprir. Se Deus desejar fazer antes, ele faz. Se ele quiser fazer depois, ele faz. Ele vai fazer como ele achar, como ele determinou que seja feito. Não como eu interpreto a coisa. O que eu preciso ter é uma clara compreensão sobre como estes fatos vão acontecer, e a discordância nos momentos a gente apenas compreende sem criar as intolerâncias teológicas que tanto fazem mal à Igreja de Cristo. Tudo bem? Então nós vamos fazer uma leitura honesta, sem criar estereótipos e sem rivalidades que são desnecessárias para o ambiente de uma igreja local. O intuito desse estudo ele é muito específico e por isso a aula 00 ela foi dada com tanto carinho a você, para que você seja ajudado nesse estudo que começou hoje e que se estenderá por outras semanas a mais. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua fé seja fortalecida numa esperança que transcende o nosso tempo. Até a próxima, Deus abençoe.